Glória a Deus. Amém. A graça e a paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. É uma alegria estar com vocês de novo. Pela direção que Ele tem dado nas minhas pregações, nas minhas ministrações, da forma que Ele tem me levado para pregar o Evangelho dEle, eu cada vez mais vou entendendo que Deus realmente, e outras pessoas também, que têm pregado o Evangelho verdadeiro, genuíno nessa última hora, e nós temos visto, entendido que Deus tem falado uma língua só. O Brasil está sob o juízo de Deus. E nós não temos dúvida disso. A palavra de Deus fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o Senhor não é o Senhor. O nosso Deus não é o Senhor dessa nação. Essa nação escolheu outro Deus para adorar. Outros deuses, na verdade. E o que mais lidera os púlpitos hoje dessa nação é o Deus Mamon, que é o dinheiro. Né? É o Deus do ventre, aquilo que vai satisfazer o seu ego, a sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos. Então, o evangelho hoje que tem feito sucesso é um evangelho de prateleira. É o evangelho à la carte, que você pode entrar e escolher hoje o que você está precisando. É o evangelho da moda. A igreja fica antenada, o que a sociedade agora está querendo. Está precisando, a sociedade agora está adoecendo muito, então vamos lançar as campanhas das explosões dos milagres. Então, essa próxima campanha agora vai ser só de cura, só de milagres. Entrou crise financeira, agora vamos então. Nós viemos ouvindo na rádio, vindo do Belo Horizonte, chegando aqui, nós colocamos na rádio, e nós gostamos, às vezes, de parar e nos sacrificar um pouco para poder ouvir e ver o que está acontecendo, e nunca muda. Né? Esse evangelho à la carte, esse evangelho de dupla face, ele é o mesmo. Né? Ele nunca muda. Ele realmente vem para agradar o homem. O homem está no centro dele. Não é a mensagem da cruz, não é mais Jesus. O evangelho de Cristo ficou fraco. É como se ele não fosse suficiente. Cristo não é suficiente. Então, vamos tirar esse evangelho do púlpito, porque agora nós precisamos de algo mais forte, né, para a igreja encher, para atrair, né, essa ganância, para conduzir a igreja, para ela manter-se cheia. E ouvindo, eu e Arison, o pastor estava pregando da seguinte maneira. Somente a questão do positivismo, que você... usando textos, né, do Velho Testamento, a maioria das vezes é Velho Testamento, né, que faz sucesso, porque Deus tratava com Israel de uma forma, Deus trata com a igreja dele de outra. Então, o evangelho do Velho Testamento faz muito sucesso, porque Deus colocou a nação de Israel para ser realmente uma nação próspera, para fazer diferença naquele mundo, naquele momento que Deus separava aquele povo para ser dele. As outras nações que serviam a outros deuses, eles tinham que ver em Israel algo diferente. Então, Deus tratava com Israel diferente. Era uma nação que realmente crescia em tudo. Era um povo realmente próspero. Então, são coisas que estão para aquele povo. E eles usando hoje da seguinte maneira, que o Mar Vermelho abriu para o povo marchar, e o Senhor deu a ordem, marche. Ele abriu o mar. A sua parte é marchar. Até então, bacana, né? É do positivismo, mas é isso mesmo. Abrir o mar, a gente tem que marchar. Se o mar abre, para que você vai ficar parado olhando ele? Né? É igual o Vale de Baca. Deus manda cavar os poços. Para que vai cavar poço? Porque ele vai fazer descer chuva. É um princípio, né, de obediência. Não vai chover com o poço aberto, com o poço fechado. Né? Então, até então, estava indo até bem, né, amor? Aí ele falou assim, então nós vamos marchar, vamos ofertar, vamos dizimar. Mas não era bem isso. Né? Ele entrou, nós já sabíamos que ele ia pegar esse caminho. Ele ia levar o povo para marchar no dinheiro. Tem que pagar. Tem que pagar. Né? Nós entendemos o princípio, né, do dízimo, da oferta, como uma bênção.
uma bênção de fidelidade. Não algo que venha nos constranger, que nós temos que dar, se não darmos, Deus não vai nos abençoar. É algo que nós ficamos com vergonha, né, quando vimos pessoas ficando constrangidas, né, por causa de dízimo e oferta. Não é uma coisa que é ensinada com amor, não é um princípio de amor, né, que é algo tão bom você poder saber que você está ofertando e dizimando, as contas estão sendo pagas em dia, né, o pastor que depende desse ministério está sendo sustentado, mas em nenhum momento Deus deixou na palavra dele o enriquecimento ilícito. O que nós temos visto é isso. A teologia da prosperidade, ela é muito bem-vinda no Brasil, ela é muito bem aceita, mas quem prospera são só eles. Vai ver quem está prosperando. São só esses lobos. E, continuando ouvindo, a gente só ouve isso. Os testemunhos é só isso. As empresas que conseguiu, quantos carros compraram, o dinheiro que tem. E só em torno disso. Meu Deus, quem é Jesus, então? Como ficou? Aonde ficou a mensagem da cruz? Sendo que o Evangelho é somente Cristo. E Cristo crucificado. O Evangelho é somente o que Ele fez por nós. E é suficiente. Cristo é suficiente. Ele é tudo que nós temos. Tudo que nós temos. E orando para este culto, Deus me direcionou para Mateus 24. Eu falei assim, oh meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque Mateus 24 tem a ver com a volta do Senhor Jesus, né, que o pastor acabou de falar aqui em cima. E a gente está vendo tantas tragédias, tantas coisas acontecendo, terrorismo. Meu coração veio chorando, vendo o Rio Doce, vindo de Patinga para Belo Horizonte. A gente viu o Rio Doce. É de chorar, é muito triste. Corta o coração saber que um rio daquele está morto. Né? A gente não sabe quantos anos, uns falam que 30 anos, 20 anos, ou falam que nunca mais. Então, é algo assim, muito triste. E chegando agora no litoral, né, do Espírito Santo, e tantos animais, né, morreram, e tanta coisa acontecendo, tanta tragédia. E Deus ministra no meu coração o Mateus 24. E por várias vezes eu pedi ao Senhor que confirmasse se era isso mesmo. Porque eu tive esse receio com o Mateus 24. Porque entrar em escatologia é muito complicado. Porque a escatologia, que trata das coisas futuras, ela traz muitas linhas de interpretação. Apesar de que a Bíblia é interpretada por ela mesma, ela tem uma verdade única. Só que a gente não consegue chegar num acordo, né? Então, há os pós-tribulacionistas, os pré-tribulacionistas, os amilenistas, os pós-milenistas. Aí vai uma coisa, vai um monte de coisa. Eu já tenho uma linha de pensamento, eu lendo, estudando, já tenho a minha forma de pensar, mas que difere de muita gente. Né? Então, acaba sendo um texto que, às vezes, complica um pouco para o pregador. Então, para não entrar nessas demandas, né, desses braços de interpretações, eu vou fixar naquilo que Deus mais colocou no meu coração. Então, nós vamos ler o capítulo 24, a partir do verso 1. Acompanha comigo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Na verdade, parece que os discípulos eles não tinham muito costume de ir no templo, porque eles estavam maravilhados com o templo, com a estrutura. No livro de Marcos, de Lucas, a gente consegue observar isso também. Eles estavam atônitos com a beleza do templo. E já era o segundo templo. Segundo ou terceiro templo, se eu não me engano. Já era o templo de Herodes.
E eles estavam maravilhados. Então eles chamaram Jesus para ver a estrutura do templo. E Jesus vai e fala com eles: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa parte se cumpriu. Jesus falou isso. 2 dias depois, ele já foi entregue ao sacrifício para ser morto. Ele se entregou para ser morto por nós. Né? Não mataram Jesus, ele se entregou para ser morto. A morte não pôde vencer o nosso Cristo. Então, 2 dias depois, ele morreu na cruz por nós. 3 dias depois, ele ressuscitou. E está na glória, está vivo, pronto para voltar. Só que 40 anos após ele dizer isso aqui, 40 anos se cumpriu isso que ele disse. No ano 70, pós-Cristo, depois de Cristo, houve então os judeus, a diáspora, né? Acabou. Eles foram espalhados pelo mundo todo. E realmente não ficou pedra sobre pedra. Foi a segunda destruição, né? 2 templos destruídos. Então esse templo virou nada, pedra sobre pedra. Aqui se cumpriu. Só que Jesus, então, ele vai para o Monte das Oliveiras, a partir do verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus começa então o discurso do sermão profético. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que Jesus coloca aqui é a questão do engano. O espírito de engano. E é um espírito tão sutil que já na igreja primitiva, Paulo já começa a alertar ali os tessalonicenses, através das cartas aos Coríntios, já começa já a alertar sobre aquele espírito de engano que já estava entrando na igreja para enganar com doutrinas de demônios, com ensinos que não eram de Jesus, com outro evangelho que Paulo disse que se até um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho que fosse anátema, que fosse amaldiçoado. Então Jesus estava dizendo coisas que já aconteceriam muito breves. Muito breve, daquele momento que ele estava conversando com os discípulos, com os apóstolos. E quando ele disse que muitos virão falando: eu sou o Cristo, na verdade ninguém vem dizendo eu sou o Cristo. Só aquele doido lá do Henry, né? Eu acho que fora o Henry. Mas o que quer dizer aqui? Por que às vezes é tão fácil cair num espírito de engano? Porque Cristo quer dizer o quê? Ungido. Aquele que vem com bênção, aquele que vem vem com um pacote de bênçãos mesmo. Vem para mudar, para transformar uma situação. E muitos se colocam nessa situação, exatamente assim. Então há muitos Cristos. Há muitos que se levantam como Cristos. Então muitos já caíram, muitos já foram atrás e estão indo e continuam indo atrás daqueles que se levantam, homens, né, que se proclamam: eu tenho a solução para você, eu tenho a solução para este momento, como Hitler fez, né, ele tinha que, na verdade, era pedir perdão e pagar o estrago que ele fez da Primeira Guerra. Ele tinha que quitar, porque ele foi condenado da Primeira Guerra pelo prejuízo. O que ele fez? Em vez de fazer isso, ele levantou o povo, né, se uniu ali, ele se levantou como aquele que ia solucionar. Quer dizer, no nosso dinheiro ninguém vai mexer. E ali se estourou então a Segunda Guerra Mundial. Aquele ali foi um Cristo, foi um anticristo, na verdade, né? Então houve vários anticristos, muitos que se levantam para dar solução. Então Jesus está dizendo: não vos engane. Não sejam enganados. E Tiago, quando escreve a carta, ele escreve dizendo: não sejais somente ouvintes da palavra,
mas pratique ela, coloque ela na prática da sua vida, que a palavra venha mudar o seu estilo de vida. Por quê? Para que não sejais enganados por falsos discursos. Porque é muito fácil, gente, ir atrás de outro evangelho que não seja o evangelho da cruz, que não seja o evangelho simples. O evangelho de Cristo, que Ele veio para te salvar, Ele veio para te levar de volta para o Pai. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para colocar as coisas no lugar. E Ele venceu tudo por nós. E nele nós somos mais que vencedores. Na cruz Ele consumou tudo. Todas as coisas estão consumadas nele. Então, através dele, nós temos tudo. Tudo que nos é necessário. Por isso que não cabe esse evangelho de barganha na vida daquele que é crente, verdadeiramente cristão. Verdadeiramente cristão. Não cabe esse evangelho de barganha. Não é esse relacionamento que Deus quer ter com o justo. Quem é o justo? Aquele que vive pela fé. Quem é o justo? Aquele justificado pelo sangue de Jesus. Porque crente, todo mundo é. Todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo tem um Deus para adorar. Todo mundo tem crença. Agora o justo não. O justo, ele entende que Deus cuida dele. O justo, ele entende que Deus supre as necessidades dele. E que o relacionamento dele com Deus não depende de necessidade. Porque Deus é Pai. E Ele cuida dos seus filhos. Então o relacionamento de um justo é diferente de um crente. É diferente. O 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quando a gente fala do fim das coisas, dos fins dos dias, o fim dos dias começou quando? Quando Jesus pisou na terra. Quando Ele pisou na terra, já começou o Evangelho. Como que começa a pregação do Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, ali o fim dos dias já começou. Nós já estamos no fim dos dias há 2000 anos. Só que há o fim do fim dos dias. Nós estamos realmente no tempo final. Porque quando fala aqui de guerras, de terremotos, sempre teve. Fome, sempre teve. Mas nunca houve duas guerras na proporção que houve do século XX, como houveram a Primeira e a Segunda Guerra. Nunca houveram tantos terremotos na proporção que está havendo agora, de 30 anos para cá. E cada vez numa escala muito maior. Nunca houve tanta fome como há agora. E olha que a ONU disse em 1974, que até em 1997, que eles iam sanar com a fome. Que eles iam erradicar, eles iam acabar com a fome. E juntou com a Unesco e não conseguiram. Hoje, 24 mil pessoas morrem de fome no mundo. Vocês acreditam nisso? Em pleno século XXI? Conversando com Aras, vindo assim, amor, como que deve ser uma pessoa morrer de fome, meu Deus? Deve ser uma coisa muito dolorosa, mas muito dolorosa. Deve doer tudo. Eu nunca passei fome, graças a Deus. Mas talvez você conheça alguém que passou, até você já passou fome. Mas deve doer muito. Deve ser uma dor muito horrível, morrer aos poucos. Eu vi, foi missionários, filmaram, eles chegando numa tribo, vocês viram isso? Chegando numa tribo na África, as crianças estavam no chão, com a boca na areia, no pó. Muito assim, uma fraqueza. Não tinha um adulto cuidando delas. Tinha a irmãzinha mais velha, que talvez ela tinha 9, 10 anos. E as duas crianças que estavam no chão eram deficientes. E não tinha nada para comer. E os missionários chegaram lá, abriram a boca para chorar. Mas não tem ninguém que não chore quando vê aquilo, gente, aquela cena. Mas é pleno século XXI. 24 mil
pessoas morrem de fome. Nós temos a cada 40 segundos um suicídio. Isso aí já fala de outras crises. As crises emocionais, são crises espirituais. Essas coisas que Jesus foi predizendo, foram preditas por ele, são coisas que vão progredindo para uma escala que vai chegar num momento de um caos. Mas essas coisas que são escritas, que são escatológicas, que são futuras, para nós, Jesus deixou isso escrito e predito para trazer para nós consolo. Mas como assim, Maristela? Como que isso traz consolo para nós? Mas é para trazer consolo, para sabermos que o dia da nossa redenção está próximo, para saber que tudo isso vai terminar, que tudo isso vai ter um fim. Mas que enquanto estivermos passando, nós temos para onde olhar, nós temos em quem descansar, nós temos um porto seguro, nós temos um Deus que nos segura pela mão direita e não solta, mesmo no vale da sombra da morte. É nesse Deus em quem nós confiamos. É nesse Deus que a nossa fé tem que estar firmada. E Jesus continua dizendo: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso aqui aconteceu com os próprios apóstolos. Eles mesmos foram julgados em arenas, foram queimados vivos. Cristãos, assim que Jesus subiu ao céu, começou a perseguição. Assim que vieram esses imperadores tomando conta, veio o ódio. O inimigo aplacou um ódio muito grande contra os cristãos. Eles tinham que esconder em catatumbas, eles tinham que se esconder, porque a morte deles eram mortes horríveis. Eles eram crucificados, eles eram colocados dentro de aqueles touros que colocavam fogo, eles eram assados vivos, cadeiras com fogo por baixo, cadeiras de ferro, onde eles eram assados vivos. Eles sofreram muito. Muitos cristãos foram mortos em arenas, comidos por leões. Essa perseguição aqui eles sofreram. E assim foi e continuou sendo, e é até hoje. Quantos cristãos agora estão sendo agora mortos por causa do Evangelho? Porque não negam Jesus. Quantos testemunhos nós temos ouvido de cristãos em áreas de islamismo? Por não negar Jesus, eles veem as suas esposas sendo estupradas na frente deles por vários homens. E eles vão até o fim, eles não negam Jesus. Quantas perseguições. Mas ainda nós temos a liberdade de entrar aqui nessa igreja sem precisar de trancar nada. Ainda nós podemos estar livres aqui para adorar o Senhor. Mas até quando, igreja? Até quando? Que as coisas estão culminando para um fim. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, e uns aos outros se aborrecerão. E os profetas enganarão a muitos. É o que mais está tendo. Né? E o Brasil, ele tem realmente o Deus que merece. Porque eles estão querendo isso mesmo. Eu nunca ouvi tantos falsos profetas. Meu Deus, quantas profecias falsas para massagear ego, para levantar a autoestima. Quantas profecias de vitória. Gente, não é diferente. Né? Lá do Velho Testamento, vinham os profetas de Deus para falar para o povo de Israel:
para se preparar, para se arrependerem, para se humilharem diante de Deus, porque senão Deus ia levá-los para o cativeiro, ia permitir que eles fossem para o deserto, porque lá em Oséias Deus fez isso com o povo dele traiu ele, foi adorar Baal e os Balaíns. O que Deus fez? Eu vou atrair a minha esposa para o deserto, para que ela possa ouvir a minha voz. Por que esposa? Porque Deus fez uma aliança com Israel. Assim também Cristo tem uma aliança com a sua igreja. Como o povo não ouvia, por que o povo não ouvia? Porque vinham os falsos profetas e diziam o que para eles? Paz. Haverá paz. É tempo de paz. É isso que os falsos profetas dizem. É isso que eles estão dizendo. Para que a igreja se distraia nesse momento, no momento tão sério que a igreja está vivendo. Se distraia e fique com os olhos na terra, a fim de que venha prosperar para essa terra, a fim de que venha viver para esta vida, sendo que Cristo nos chama para viver para Ele, uma vida de renúncia, uma vida de entrega total, uma vida de morte, morrer para o seu eu, para o seu ego, para o Deus que é você mesmo. Quantas vezes nós somos o nosso próprio Deus, idolatramos a nós mesmos? Quantas vezes criamos os nossos bezerros de ouro? Quantas vezes fazemos de nossos sonhos e projetos e ideais de bezerros de ouro? Como nós somos idólatras, igreja? Como a igreja evangélica é idólatra? Idolatramos tantas coisas sem percebermos. Idolatramos nossos ministérios, idolatramos a casa, o carro, o corpo, o dinheiro, filho, esposa, esposo, idolatramos a saúde. No dia que Deus falou comigo assim, Maricela, o que você quer, a cura ou o projeto? Que na verdade Deus estava me dizendo que eu estava com um bezerro de ouro no meu coração, chamado cura. Porque eu atribuí a minha cura à felicidade. Tudo que você atribui felicidade, segurança, valor, poder, é o seu ídolo. É o seu ídolo. Por quê? Porque somente Deus pode te fazer feliz. Somente Ele pode te fazer seguro. Somente nele está toda a nossa satisfação. Ninguém e nada pode te satisfazer. Nada. Não tem casamento, não tem dinheiro, não tem bem material que vai te trazer felicidade. Não há. Somente Deus. A nossa felicidade está em Deus. Salmo 37. Satisfaça-te em Deus. Que a tua felicidade esteja em Deus. E Ele fará o que deseja o teu coração. Ele tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Mas Ele não quer ser procurado por aquilo que Ele tem para dar. Ele quer ser procurado e adorado pelo que Ele já fez por nós. Não pelo que Ele vai fazer. Igual a frase ridícula, idiota, de muitos crentes. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. E nos salvou lá naquela cruz. Se fez maldito por nós. E é por causa dele que nós podemos ouvir essa palavra. É por causa dele que nós podemos ter esperança. E esperança viva de um futuro vindouro e eterno e maravilhoso com Deus. Porque não é o que nós merecemos. Não é por merecimento. Porque não é por obra. É por fé. Mas fé verdadeira. Que fé é verdadeira, Maricela? Que fé é essa? Porque tem muita fé. Tem vários tipos de fé. Há várias fés no mundo. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo no mundo inteiro, até o ateu tem fé. O ateu tem que ter fé na ideologia que ele acredita. Ele tem que ter fé. Fé é acreditar. Só que a fé verdadeira, ela é muito além de qualquer outra fé e do espírito da fé falsa que está por trás de qualquer outra fé. A fé verdadeira só pode vir da cruz. A fé verdadeira só pode vir do conhecimento de Deus. Eu não posso dizer que eu estou segura, que eu confio, que eu descanso num Deus que eu não conheço. E o nosso Deus, ele está sendo desconhecido pela maioria dos cristãos, que se dizem cristãos. Fé verdadeira não é de conhecimento intelectual. Fé verdadeira não é de intelecto. Tem muita gente que conhece muito Bíblia.
Tem muitos doutores da Bíblia. Tem muitos conhecedores que já fez tudo quanto é teologia, que já cursou tudo quanto é cursos de Bíblia, e já leu Bíblia não sei quantas vezes. A fé não provém de conhecimento de Bíblia. Precisamos estudar a palavra, porque a palavra é Jesus. E a palavra só nos é revelada se lermos com o Espírito Santo. Porque as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito Santo. Então não adianta o diabo conhecer a Bíblia, que ninguém mais do que ele conhece. Ele conhece mais do que qualquer um. Mas ele não tem o Espírito Santo para revelar e discernir para ele. E muitos da mesma coisa. Tem conhecimento, mas não tem o Espírito Santo para revelar o que é aquilo ali que está sendo dito, está sendo escrito. Que é algo tão vivo, tão maravilhoso e tão atual para a sua vida agora. É pão, é alimento, é água, é tudo que você precisa, é luz, é fonte de luz, é fonte de vida, é pão, é tudo que o ser humano precisa para viver. É a palavra de Deus. E a pessoa, então, ela tem uma fé por intelecto. Então, ela conhece muito Bíblia. Ou então, ela tem uma fé emocional. Ela sente uma emoção com aquilo que é sobrenatural. Mas essa fé pode estar em qualquer lugar. A emoção também acontece em qualquer lugar. Em qualquer terreiro de macumba, em qualquer reunião. Se acontecer algo sobrenatural, tem uma fé por emoção. Então, a fé intelectual e a fé por emoção é uma fé demoníaca, igreja. Porque o diabo e os demônios, eles creem e estremecem. Eles creem e estremecem. Eles têm uma fé até muito melhor do que muitos crentes. A fé que eles têm, muitas vezes, é até melhor do que muitos crentes. Mas é uma fé que não pode salvá-los. Porque eles estão condenados já ao inferno. Pela escolha que eles já fizeram. A fé que o Senhor nos chama para viver é uma fé salvífica. É uma fé que só pode vir do Evangelho. Do Evangelho verdadeiro. É essa fé que te salva. É essa fé que te liberta. É essa fé que te faz viver. É essa fé que no meio do caos, da adversidade, dessas coisas que estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais, é essa fé que vai te salvar. É essa fé que vai te segurar na rocha, que vai alicerçar os seus pés para você não cair. É somente essa fé. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. E a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ou seja, se eu declaro, se eu tenho uma fé que evidencia que ela é verdadeira, automaticamente ela tem obras. E são obras que não são motivadas, a motivação não é para receber nada em troca com Deus. É uma fé motivada pelo amor. Somente pelo amor. É aonde eu chego aqui, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, se esfriará. Isso é assustador. O que é iniquidade, igreja? Iniquidade é mais do que pecado. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ainda sendo pecadores, Deus morreu, Cristo morreu por nós. Olha que amor. Que amor é esse? Né? Que ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Então, aqueles que foram chamados, separados, para olharem para a cruz e ali ver a graça maravilhosa, esses são os escolhidos de Deus. Aqueles que o Senhor salvou. E ainda há de salvar. Ainda há muitos que ainda se chegarão até a cruz. Mas é impossível ir até a cruz. Você não vai pela sua vontade própria. É só o Espírito Santo que te leva. Agora, você aqui, escutando essa palavra, se você está sendo atraído para a cruz de Cristo, está sendo revelado a você algo que você nunca entendeu, esse mistério da cruz, que a palavra diz que a cruz é loucura
para os que se perdem, mas para os que amam a Deus, para os que creem, é poder do Evangelho. É poder de Deus. A cruz é poderosa. O que foi feito nela é poderoso para nos salvar. Mas é impossível ir até ela. Se eu estou pregando a cruz hoje, não é porque um dia eu olhei para ela, eu vou seguir Jesus, vou servir Jesus, não. Pela misericórdia, pela graça dele que me alcançou. É o Espírito Santo que nos leva. Se você está sendo atraído agora para a cruz, a palavra diz, se hoje ouvires a tua voz, não endureça o teu coração. Porque hoje é o dia que o Senhor tem falado com você. Hoje é o dia que o Senhor tem deixado a porta aberta. A porta da salvação. Para que você olhe para a cruz e veja. E entenda pelo mistério. Por aquilo que o Espírito Santo, somente Ele pode fazer. Porque só Ele pode fazer. Te convencer. Te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça que nós não merecíamos. Porque fomos justificados. Ele fez justiça por nós em seu Filho. Ele derramou toda a ira dele no seu Filho. Éramos nós que deveríamos estar ali. Éramos nós. Nós éramos para estarmos condenados e continuar condenados. Só que Ele mudou a nossa história na cruz. E nos convence do juízo. Que juízo que está por vir sobre a terra. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos, então, a maravilhosa graça, de graça, pela graça. Por isso que não é por obra, não é pelo seu bom comportamento, não é pelo seu dinheiro que você entrega, não é por não é por nenhuma caridade que você venha fazer nessa vida. Não é por nada disso. É pela fé. Fé que somente Deus pode te dar. A fé verdadeira, somente Deus pode te dar. Nem você pode encontrá-la. Só Ele pode te dar. É dom de Deus. Que você possa pedi-lo. Senhor, dá-me mais fé. Fortaleça a minha fé. Que a tua fé seja uma fé inabalável. E Ele dá, queridos. Só que Ele vai provar a tua fé nesse deserto até o fim. Ele vai te levar para os vales quantas vezes for necessário. E vai passar você na provação do fogo. A sua fé vai ser provada no fogo, como escreve Pedro. Quantas vezes for necessário. Para que a tua fé fique experimentada. Para que lá na frente você continue firmado na rocha. Porque só uma fé experimentada vai dar conta de lá na frente estar vivendo somente por ela. Por isso que o justo viverá pela fé. Vai chegar um tempo que só é possível viver pela fé. E esse tempo chegou. Eu não sei se você, mas eu só tenho vivido pela fé. Eu só consigo viver pela fé. Porque a minha fé é de um dia de cada vez. Eu tenho fé para hoje. E se eu acordar amanhã, eu sei que o Senhor vai me dar ela para amanhã. E cada vez mais experimentada. Mas a iniquidade, que é o pecado, não é o pecado mais que nós pecamos todos os dias. Como eu disse, todos nós pecamos. Mas com o Espírito Santo em nós, agora, sendo uma nova vida, nascemos de novo. Temos Cristo como nosso Senhor. Não somos nós mais que regemos a nossa vida. Não somos mais nós que governamos a nossa vida. Mas agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivo, a vivo pela fé. Se assim é na nossa vida, então eu nasci de novo. Então, o pecado que eu peco hoje, eu me arrependo. Porque eu tenho consciência dele. Eu sei que eu entristeci o Espírito Santo. Por que eu sei? Porque a minha consciência foi transformada. Somente por uma consciência transformada que eu vou ter noção de que eu pequei. Por que o mundo não entende isso? Por que o mundo não entende o que é pecado? O que é pecado, igreja? É estar fora do centro da vontade de Deus. Se você estiver fora da vontade de Deus, já é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Pecado no grego é errar o alvo. É você mirar e errar o alvo. Então você tem um alvo.
O seu alvo é Cristo, é seguir a Cristo, é servi-lo, obedecê-lo, ele é seu rei. Se você erra o alvo, você saiu, você pecou. Mas o Espírito Santo te traz de volta. Porque é isso que ele faz conosco. Isso é maravilhoso. Quando nós vamos para Cristo, nós vamos sendo transformados. Né? E como é difícil, né, essa transformação, porque nós somos maus, a nossa natureza é má, nós somos perversos, nossa natureza é caída, então há uma natureza carnal em nós, que tem que ser transformada. Essa natureza carnal tem que estar crucificada com Cristo. E nós temos que vencer todos os dias. E não é fácil, igreja, porque todos nós temos nossas fraquezas. Todos nós lutamos contra nossas fraquezas. Nós que sabemos o que entristece o Espírito Santo em nós, como é difícil, porque nós temos a carne para lutar. A nossa carne que é uma coisa, e o nosso espírito que está pronto, que é Jesus, que é obedecer. Então é uma luta que Paulo fala, e ele explica muito bem sobre essa luta contra as obras, o fruto do Espírito e a obra da carne. E é uma luta severa, uma luta intensa, diária, que nós precisamos todos os dias de sacrificar, de crucificar a carne, para que possamos estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais santificados, cada vez mais consagrados a Deus. Estamos chegando perto do fim. E precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Olha como é que vai ficando estreito para nós. E a nossa transformação é de glória em glória. O que é glória? Glória é a presença de Deus. É a presença de Deus na sua vida. E Ele vai te transformar. Então, essa índole, esse caráter que nós temos, tem que ser transformado. Por isso que muitos hoje não entram numa igreja evangélica. Porque muitos evangélicos que se dão por evangélicos, que estão abarrotando igrejas, não são convertidos. Não são nascidos de novo. Nunca vão ter o caráter transformado. A índole ainda é caída. Ainda são mentirosos, ainda são desonestos, ainda estão presos nos seus pecados, nos seus hábitos, nos seus maus hábitos. O Espírito Santo não tem lugar para operar, porque não houve conversão, não houve mudança de mente. Então, o que é conversão? É mudança de mente, de mentalidade. Por isso que a iniquidade vai aumentar, e ela aumenta dentro da igreja, porque está cheio de iníquo dentro da igreja. Iniquidade é o homem pecar e gostar do pecado. Gosta do pecado. E continua pecando. Não tem problema nenhum com o pecado. E muitos estão no altar, estão no púlpito, pregando, cantando, tocando. Então vem na igreja, nasce na igreja, cresce na igreja, dá o dízimo na igreja, casa na igreja, batiza na igreja, morre na igreja, o culto fúnebre na igreja. Quando assusta, acorda no inferno. Por quê? Só foi da igreja, nunca foi de Cristo. Nunca esteve em Cristo. É isso que o diabo está fazendo, igreja. Esse que é o perigo do engano. Jesus começou com essa palavra: cuidado para que não vos engane. O espírito do engano está dentro da igreja. Porque é melhor dentro da igreja, porque é onde estão os santos, é onde estão os salvos. E o diabo, ele tem uma pressa agora, ele não vai perder tempo agora de forma nenhuma. Ele vai usar todo o seu esforço, ele vai pegar todo o seu esforço para nos esgotar. Ele vai fazer com que nós, vai tentar ao máximo nos levar a um esgotamento mental e de angústia tão grande, para que nós venhamos desistir. E nós podemos sentir isso, igreja, as densas trevas. Nós podemos sentir isso, a angústia, a aflição que está sobre nós, sobre a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, ela marcha. Há uma igreja verdadeira, uma igreja, uma noiva sendo preparada. Há uma noiva aqui dentro, há uma noiva naquela igreja da esquina. Em cada igreja tem uma igreja. Em cada igreja tem duas igrejas, e uma é de Cristo.
E nesse momento o Espírito Santo está preparando a sua noiva. E ela não tem placa. Ela é de Cristo. Só que enquanto isso, o inimigo está fazendo com que a iniquidade cresça de uma forma tão grande que a perversidade, a maldade vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar, a chegar num ponto que vai culminar e vai se personificar em quem? No anticristo. Aí a perseguição virá mesmo contra nós. Para aqueles que creem na pós-tribulação, né, da grande tribulação. Aí vai ser uma perseguição severa. Será que estamos preparados para isto? Enquanto agora são o princípio das dores? Enquanto estamos ainda no princípio das dores de um parto? E Cristo compara essas dores como o princípio da contração de um parto. Ainda tem muito para acontecer. Só que esse aumento de iniquidade vai esfriar o amor de muitos. E isso é triste. Eu quero encerrar nessa parte. O amor de muitos vão esfriar. E Deus é amor. E o princípio de tudo é amor. Esfriando o amor, igreja, o que acontece? As pessoas cada vez mais afastadas umas das outras. E nós já podemos ver isso. Nós já podemos ver isso com o uso das redes sociais, com o vício na internet. Hoje o mundo, psiquiatras, cientistas do mundo inteiro pararam para observar um fenômeno e tentar achar uma solução. Porque há bilhões de viciados na internet. E um vício que se equipara ao mesmo vício que o cérebro tem do álcool e da droga. É o mesmo vício. A mesma dependência que a internet causa no sistema nervoso, pesquisado e já confirmado, é a mesma que o álcool e a droga faz. Então, os consultórios estão ficando cheios de dependentes de internet, tratando com drogas, tratando com remédios, com terapia. E com isso, o amor vai cada vez mais se esfriando dentro de casa. Onde estão os nossos próximos, os mais próximos de nós. Porque não temos tempo mais. Temos tempo para conversar com alguém, talvez de um outro país, tão longe, mas aquela pessoa tão próxima de nós, nós não conseguimos nem saber se ela está triste. Nós não conseguimos nem diagnosticar aquele olhar de sofrimento ou de dor, porque nós não olhamos mais. Não olhamos mais um para o outro. Essa é a falta do amor. O amor de muitos vai se esfriar. Qualquer hora que você liga, vê o WhatsApp, são pessoas mandando suas filmagens de gente batendo em gente, de gente matando gente, em vez de socorrerem, param para filmar. Porque agora é melhor filmar e mandar para as redes sociais. É melhor do que ir lá socorrer. Não tem graça mais socorrer. Isso não é evangelho. O Senhor nos chama para amar. No princípio do amor, a palavra diz que conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A palavra diz que precisamos, que para entrar no reino de Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo? Às vezes é mais fácil amar os outros, levar 1 quilo de comida ali, pagar um carnê para aquela associação ali. Mas o nosso próximo, às vezes, está na nossa casa, na nossa cama, é o nosso cônjuge. Quantas vezes nós somos próximos de alguém? Nós somos, quem que é o nosso? Nós somos próximos de quem? Daquele que precisa de nós, da nossa misericórdia. O que é misericórdia? Jesus fala que misericórdia quero, não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Não quero sacrifício. Não quero sacrifício seu. Eu quero misericórdia. Misericórdia é colocar-se no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É sentir a miséria do outro. O reino de Deus é amor. É justiça e amor. E quando muitas vezes o nosso próximo está em casa, só que não queremos, porque tem que ter misericórdia, tem que ter perdão, tem que perdoar, aí nós não queremos. Como que nós vamos viver o reino de Deus?
Como nós queremos passar por tudo isso que vai vir? Por tantas tribulações que virão ainda. Eu não li eu ia ler todo o capítulo 24. É muita coisa. Mas eu senti que é para parar aqui. Era para parar aqui. Eu marquei todos os textos que eu ia ler. Até no 25 tinha. Mas vamos parar aqui. Que o amor volte para o nosso coração. Porque a tendência agora é esfriar. É acabar. Por causa da iniquidade. Porque nós vamos olhar para o ser humano, nós vamos ficar desesperados. Porque o ser humano está virando um monstro. E a tendência nossa é não amar mais. É difícil amar aqueles não amáveis. É difícil amar pessoas detestáveis. É difícil. Mas esse é o Evangelho. Amar os nossos inimigos. Amar os que nos aborrecem. Então, amar, igreja, não é sentimento. Amar é um princípio. Amar é um princípio bíblico. Se Deus é amor, então é uma posição minha de nascido de novo. Como que eu vou explicar tantos casamentos acabando dentro das nossas igrejas? Acabou o amor? De forma nenhuma, não pode acabar o amor. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo derrama amor nos nossos corações. O que sustenta um casamento? O casamento sustenta o amor ou o amor sustenta o casamento? É o casamento que sustenta o amor. Porque ainda que ele se esfrie, Deus esquenta ele de novo. Deus derrama ele de novo. Só que nós estamos vendo amor que nunca acabaria acabando. De mãe para filho. De pais para filhos. Coisa que a Bíblia fala que ainda que o amor de uma mãe te faltasse, eu te amarei. Eu ainda te amarei. Nós temos visto o amor de mãe acabar. Então que nós possamos pedir a Deus misericórdia, graça, misericórdia por nós. Que olhe por nós, que tenha misericórdia das nossas vidas e que derrame amor nos nossos corações. Que nós não sejamos entre esses muitos que ao ver a iniquidade aumentando, o nosso amor se esfrie. Porque o amor esfriando, acaba a fé. E Jesus fala, se vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se hoje vier o Filho do Homem, achará fé no teu coração? Porque o que o diabo está fazendo é isso. Levando ao máximo a perversidade dentro do homem, a perversidade, a maldade, vai chegar ao máximo. Nós não vimos ainda chegar ao máximo, não. Vai chegar ainda. E com tudo isso, para que o nosso amor acabe. Para que a nossa fé acabe. E sem fé, é impossível ser salvo. Então, que tudo isso possa te trazer de alerta e de consolo. Que nós estamos perto do fim. Né, Pastor Hélio? Pastor Hélio começou falando isso. Que hoje ele recebeu uma notícia no coração dele. Jesus está voltando. E Jesus está vindo. Jesus está vindo, igreja. Nós possamos estar prontos como noiva para subir. Porque a nossa vida não é aqui. Nós não somos aqui. Nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Nós estamos só de passagem. Amém? Vamos ficar de pé? Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Fala com o Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor agora. Alguma área da tua vida que não está submetida a Deus. Alguma área da sua vida ainda que você está governando. Submeta ela a Deus. Jesus Evangelho é submissão. Jesus veio para reinar em nós. Que Ele possa reinar na sua vida. Reinar em tudo que é teu. A igreja de olhos fechados. Eu faço apelo, mas eu não faço apelo para vir à frente. Mas eu peço à igreja que fique de olhos fechados. E o apelo que eu faço nesta noite, ao seu coração, o seu espírito está pronto
O seu espírito, ele quer Jesus. A palavra de Deus fala que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. É você indo ou não para Deus, o teu espírito, a tua alma clama pela eternidade. Clama por Deus, ela tem sede de Deus. Mas Deus nos dá uma oportunidade de escolha. Uma vez revelado a você a cruz, a mensagem da cruz, o poder, o sangue de Jesus vertido nela para a sua vida, para te salvar deste mundo tenebroso, para te colocar meio em meio ao caos e à adversidade, você sentir paz, você ter segurança. Sendo que a tua segurança, você sabe que não vai estar mais em nada, somente nele. É esse chamado que ele te faz, para você estar escondido nele. Se você nesta noite sentiu isso pela primeira vez, o Espírito Santo se revelou a você. E se hoje você quer entregar a tua vida para Jesus, confessar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Rei, a igreja de olhos fechados, eu quero que você faça só um sinal com a tua mão, de onde você estiver. Levanta a tua mão de onde você estiver, entregando a tua vida pela primeira vez ao Senhor. Talvez você já fez isso outras vezes, mas não fez de verdade. Não houve arrependimento, não houve mudança de vida, não houve transformação, você continuou a mesma pessoa, ou seja, não houve nada aconteceu. Mas hoje, de uma forma diferente, o Espírito Santo se revelou a você. E hoje te dá uma oportunidade de conversão, de entregar a tua vida a Jesus. Não é uma placa de igreja, não é uma religião, porque Jesus não é religião. Mas entregar a sua vida a Ele. Está aqui, Jesus, o meu coração é teu. Toma minha vida nas tuas mãos. Só levanta a tua mão de onde você estiver. É um sinal que você faz com a mão. É para Ele. Ele está te vendo. É um ato que você faz de fé. Porque a palavra dele fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Então é preciso você confessá-lo diante dos homens. Eu estou vendo. Então eu represento aqui os homens que ele está dizendo. Se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se hoje você está aqui sentindo a liberdade, se sente livre em Cristo para fazer isso, faça. Não tenha vergonha, não tenha medo. De onde você estiver, levanta a tua mão. Entrega a tua vida para Ele. Há pessoas aqui que não têm Jesus na sua vida como Rei, que não reina na sua vida. Há pessoas aqui que não são salvas. O Espírito Santo revelou isso para você. Que você não é salvo em Cristo Jesus. Porque salvação só vem pela fé, e fé verdadeira. E a fé verdadeira só pode vir da cruz, da mensagem da cruz. Só pode vir daquilo que Cristo fez por você. Quer ter um encontro com Cristo hoje? É a oportunidade que o Senhor te dá. Ninguém vai entregar hoje a tua vida a Jesus? Podemos encerrar, igreja? Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, por a tua igreja. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de salvação que o Senhor deu essa noite. Que o Senhor possa dar, meu Deus, a essas pessoas para quem o Senhor falou, com quem o Senhor falou, que elas possam ter uma nova oportunidade ainda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra que foi semeada, possa dar fruto, possa germinar. Que o inimigo não venha roubar, que as coisas dessa vida não venham sufocar, que essa semente não venha ficar esquecida, Senhor. Essa semente que é a tua palavra. Que essa palavra possa trazer transformação de vida, transformação de mente, porque só a tua palavra pode fazer isso. Então, ó Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, as nossas vidas nas tuas mãos. Vivemos os últimos dias na terra, Senhor, e não são dias fáceis, são dias de angústia, são dias de dores e dores de parto. A criação toda geme, toda a criação, ó Pai, está gemendo, está, ó Deus, ansiosa pela tua volta, Senhor. E nós, como igreja, estamos também clamando, gemendo pela tua volta, Senhor.
E nós dizemos a Ti, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Tua igreja clama nessa última hora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê força, nos dê uma fé fortalecida e inabalável para irmos até o fim. Até o fim. Agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma noite na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe vocês.